por que eu decidi correr 21 quilômetros, como está sendo a minha preparação para a minha primeira meia maratona e quais foram os desafios que eu enfrentei no período de treinamento e também como é que eu estou me sentindo pré-prova há basicamente 5 dias da competição, tá? Vamos lá, meu nome é Maria Rita, eu tenho uma empresa de web design e também levo muito a sério a minha vida, a parte mental e física da minha vida, né? Então, eu me exercito constantemente, tanto na corrida quanto musculação, pilates, e aí eu levo muito a sério isso, eu gosto de falar sobre hábitos, sobre criação de hábitos, né? Principalmente relacionado à atividade física, que é o que hoje é o cerne da minha vida, né? A base de toda a minha vida, tanto profissional quanto pessoal. E eu falo sobre isso aqui no YouTube também, tá? Vamos lá, por que eu decidi correr 21 quilômetros uma meia maratona? Meu aniversário é dia 22 de setembro, né? Daqui a alguns dias. E no dia 21, né, que é um domingo, tem uma prova na minha cidade muito grande. É uma prova bem conhecida e é famosa principalmente pelos seus 21 quilômetros. Porém, quando decidi correr os 21 quilômetros, eu não pensei em fazer essa prova, porque ela é uma prova, uma das mais difíceis, talvez, porque ela tem muita ladeira, né? Então, ela é cheia de ladeiras. E para fazer 21 quilômetros, correr 21 quilômetros ladeiras não é tão confortável assim, né? Já não é tão confortável correr 21 quilômetros, quanto mais correr 21 quilômetros em ladeiras. Então, tinha essa prova, mas não queria. Porém, eu queria correr no meu aniversário. Por quê? Porque eu sempre tive vontade de mudar o meu corpo, mudar a minha vida. E eu usei o esporte, a atividade física, para fazer isso em determinado momento, né? Então, teve um tempo que eu estava acima do peso que eu gostaria. Meu corpo não estava como eu não estava me sentindo bem com o meu corpo, eu mudei, comecei a fazer atividade física, treinar em casa, estava no tempo da pandemia, e meu corpo mudou de fato. Então, eu comecei a usar, depois que ele mudou, a atividade física, esse esforço diário, de você se manter constante e linear em uma atividade, como forma de motivação para as outras áreas da minha vida. Então, é como se a atividade física hoje fosse um pilar básico da minha vida para que eu consiga construir todas as outras coisas em cima. Então, se eu preciso, sei lá, fazer tal projeto, ou fazer tal projeto de tantos meses na minha empresa, eu preciso estar bem com a minha parte física para eu conseguir manter isso, porque a minha moral e minha autoconfiança vai estar muito mais elevada se eu estiver bem e confiante comigo mesmo, né, para poder executar outras coisas. Mas eu posso falar isso em outro vídeo. Voltando para como eu decidi fazer isso. Então, eu já sabia que a atividade física era um pilar muito importante para mim e como eu me enxergava, né, e enxergava o mundo também. Então, eu decidi me desafiar, literalmente. Eu já tinha corrido, né, eu já joguei futebol de areia, salão, futsal, eu já vinha no meu esportivo. Porém, se você joga qualquer outro esporte e for tentar correr, você vai ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o, a capacidade respiratória que o futsal exige é muito diferente da capacidade respiratória que uma corrida de 21 quilômetros, né, 2 horas correndo, exige. São totalmente diferentes. Você usa e recruta membros do corpo diferente no futsal e também na corrida. Os dois são pernas, obviamente, mas são músculos diferentes, fibras de um músculo diferente, eu acho que é assim. Se tiver algum professor de educação física aqui, ou médico, ou biólogo, enfim, quiser explicar a diferença, fica à vontade, tá? Mas é diferente, né? Então, eu já estava habituado com a parte física do futsal, do futebol, mas não da corrida, né? Então, era diferente. Então, eu comecei a correr em maio do ano passado, 2023, né? Eu vou até botar aqui um ali no tempozinho. E quando foi no começo desse ano, né, eu já vinha correndo ali 10 quilômetros, 12, 10, 12, sem treinamento profissional, né, sem uma assessoria. E quando foi, acho que em março, maio desse ano, eu pensei, março, maio por ali, eu pensei, e se eu correr 21 quilômetros no meu aniversário? Acho que dá tempo, uns 4 meses, se eu conseguir treinar direitinho, acho que eu consigo chegar bem para fazer uma prova e completar, independente do tempo. Então, esse foi o meu pensamento, né, me desafiar. E eu queria no meu aniversário, porque como eu estou ficando mais velha, a cada ano todo mundo está, né? Em cada aniversário eu queria que ele fosse marcado por alguma coisa, alguma conquista pessoal. E aí eu defini que os 21 quilômetros seriam a primeira conquista pessoal. Aí agora eu já penso em completar essa no futuro, correr, quem sabe, uma maratona um dia, mas isso vai exigir muito mais de mim, né? Eu já vou falar das exigências que esse 21 está tendo na minha vida. Então, é coisa que é para o futuro, mas eu já fico pensando em novos desafios para a minha vida, usando a parte da atividade física como base para elas, para os desafios. Então, esse basicamente foi o porquê eu decidi correr. E aí, como é que foi a minha preparação? Inicialmente, eu não tinha apoio profissional, não tinha assessoria, não tinha um cara para falar se ia correr isso, isso e isso. Então, eu só corria.
Eu tentava correr 3 vezes na semana, na esteira da academia, às vezes ia, não ia, era aquela coisa meio intervalada, né? Não tinha uma constância ali. Eu decidi assinar com a assessoria, né, que é a RP, com a assessoria que eu já conhecia o pessoal, já conhecia o professor, alguns atletas lá da assessoria. Fechei, e aí foi quando realmente eu comecei a ter a constância também na corrida. É muito bom você, quando está começando qualquer atividade física, você vai ver que quando você faz algo em grupo ou com um amigo, a sua constância é muito maior. Porque você atrela não só a dificuldade, você diminui, na verdade, a dificuldade atrelada ao exercício para aquele bem-estar que você sente quando você está perto de um amigo querido, de um grupo de pessoas que você gosta. A resenha, a brincadeira, uma conversa agradável. Então, você meio que tira o peso do exercício em si e tá rodeado de coisas boas, além do exercício de fato, que requer um esforço seu. Então, acho que qualquer pessoa que esteja começando, se puder começar sozinho, em grupo, na verdade, é uma boa, porém, não depende só disso, né? Mas, enfim, então quando eu comecei com a assessoria, foi quando de fato eu tive terça, quinta e sábado fixo ali. Toda terça, quinta e sábado eu estava correndo. Então, foi crescendo, né? E aí, um dos principais desafios que eu tive, principalmente quando começou a aumentar a quilometragem, né? Porque para quem não sabe, a corrida, você tem ciclo para preparação para as provas X ou quilometragem X, e elas vão evoluindo gradualmente. Então, eu não começo correndo 12 quilômetros no dia, no outro 20, não, não é assim. Então, eu comecei a fazer um treino de 5 quilômetros, depois eu passei a fazer um treino de 8 quilômetros, depois de 12, de 13, 14, 15, né? O último treino que eu fiz para meus 21 que eu vou correr agora foi 18 quilômetros. Eu não cheguei a correr os 21, de fato, porque a minha semana ela tem um volume de treino. Então, o volume de treino é você somar os treinos que tem a semana, você chega no volume total. Então, se eu correr 8 na segunda, correr mais 10 numa quarta e mais, sei lá, 15 no sábado, eu vou somar isso tudo, essa quilometragem total vai ser o meu volume semanal. E esse volume depende também da intensidade, tem treinos que são mais intensos, tem treinos que são mais curtos, tranquilos. Enfim, vai variar de acordo com o teu objetivo, o teu professor, enfim. Mas quando foi, que eu ia chegar, quando foi aumentando esse volume, o cansaço começou a bater mais. Então, tinha sábado, tinha quinta-feira, que eu tava cansada. Eu tinha dormido pouco na noite anterior, fui dormir tarde, sei lá, 11 horas, tinha acordado às 4h30, para 5 horas começar a correr. Então, isso eu senti agora, né? Tipo assim, eu tenho o privilégio de poder trabalhar em casa e poder sair da corrida, ir para academia e chegar e começar a trabalhar às 9 horas da manhã. Eu consigo fazer isso, mas acho que para pessoas que trabalham fora ou tem que estar em tal hora, em tal canto, é bem mais difícil, porque tem que conciliar isso tudo, o sono, enfim. Então, por mais que eu fosse dormir tarde algumas noites, acordar cedo acordar, nem acordar cedo, eu gosto de acordar cedo. É acordar cedo, dormindo pouco, dormindo poucas horas. Então, dormir 5 horas, dormir 6 horas, e você ir correr no outro dia é um saco. Então, tinha momentos que eu falava, caraca, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, mas eu tinha que ir, né? Porque eu tinha um objetivo em mente ali. Eu sabia que se aquele treino fosse interrompido, eu estava também não me comprometendo com o objetivo final que eu queria, né? Então, para que esses 21 vão acontecer, eu precisei todo um ciclo de vários dias. Eu não queria ir, mas eu tive que ir. É prazeroso correr, mas às vezes sobre certas condições não fica tão prazeroso. Porque eu queria estar dormindo, não estar correndo. Queria correr em outro horário, em outro momento. Estava cansada. Enfim, tem vários pontos que foi difícil e eu fico até imaginando, cara, como deve ser uma preparação para uma maratona. Porque o meu volume estava a média de 35 quilômetros por semana, né? Em uma semana eu corria 35 quilômetros. E aí, para um ciclo de uma maratona, só para vocês terem noção, esse ciclo ele pode chegar a 50 quilômetros, né? Eu acho que até mais, por semana rodado. Então, é absurdo, né? Os meus treinos, ele tem em média na semana, tá? De segunda a sexta ali, 50 minutos, 40 minutos. No final de semana um pouco maior, né? 1h30, 1h20, depende do longão. E a pessoa da maratona, os treinos simples dele, que é um treino de 20 quilômetros, 25 quilômetros, já é duração de 1 hora a mais, sabe? Então você abdica muito mais tempo para uma maratona do que para uma meia, por exemplo, né? Então, eu fico imaginando a loucura que deve ser esse preparamento, essa preparação para uma maratona. Com a meia maratona eu já sofri, entre aspas, né? Imagina uma maior, mas um dia a gente chega lá, tá? E aí, esses foram os principais desafios, né? Ter que abdicar e passar por cima do sono, do cansaço,
dores no corpo, né? Eu já tinha um fortalecimento muscular muito grande, porém teve momentos onde eu tive que abdicar de treino de perna para poder correr bem outro dia. Porque se eu corro com minhas pernas, eu treino perna no dia anterior, essas pernas vão estar fadigadas para aguentar 20 tiros de 200 quilômetros, entendeu? De 200 metros. Então, eu precisei em algumas semanas não treinar perna, ou treinar perna só uma vez, ou treinar um treino de perna extremamente leve, para que a corrida tivesse a atenção que ela precisava, né? Em relação à dor, eu tive algumas dores em alguns treinos, na canela, dor no tornozelo, mas nenhuma lesão, nada que assim, torci, não consigo andar, não. Foi dores pontuais ali. E também recentemente, acho que foi mais de cansaço muscular, né? Eu corri 18 quilômetros no sábado, já tinha corrido 8, 10 ali na semana também. É, E aí, no treino de perna que eu fiz na semana seguinte, meu músculo estava muito fadigado, né? Eu fui fazer um agachamento, meu músculo já deu um espasmo ali, mandou muito forte, né? Eu parei na hora, foi como se eu tivesse travado ali a perna, já parei porque não sabia como ia, o que é que ia acontecer, né? Enfim, não andou muito grande, fiquei até com medo, parei de treinar, tanto que essa semana eu nem treinei perna ainda, acho que eu nem vou treinar, né? Justamente com medo de esse cansaço muscular, essa fadiga muscular só aparecer depois, que é 2 dias, que é quando vai ser a prova, mais ou menos. Então, eu acho que eu vou poupar também, tá? Mas no geral, eu sinto que eu fiz uma boa preparação, né? Eu não tô me importando com o tempo. Sub 2, sub. Eu não tô nem pro tempo. Eu só quero concluir os 21 quilômetros porque eu nunca fiz na minha vida. Esse ano ainda eu vou correr uma outra meia maratona, que seria a primeira que eu ia fazer, né? Se eu encaixei essa antes, que vai ser só em novembro. Então, até lá eu sei que eu consigo melhorar. Eu vou entrar em mais um ciclo, vou conseguir melhorar. É, E aí, se eu vou pensar em tempo, abaixar esse tempo, começo de fato a entrar numa competição comigo mesmo. Mas agora eu só quero literalmente acabar, né? Finalizar bem, inteira, não parar, né? E basicamente é isso. E às vezes, e aí vale para tudo, né? Não a meia maratona, mas qualquer distância que você vai correr. Às vezes não é nem sobre a distância, sabe? É mais sobre o desafio que a gente se coloca. Então, se eu tivesse falado para mim que o meu desafio seria 10 quilômetros, não uma meia maratona, eu deveria encarar com a mesma seriedade, sabe? De bater aqueles primeiros 10. Claro que quanto mais quilômetros, mais difícil vai ficando, mas isso reflete na nossa vida para tudo, né? Quando a gente define metas e objetivos, a gente precisa trabalhar em prol daquilo, né? Então, esse vídeo é um trabalho em prol de alguma meta, os 21 quilômetros é um trabalho em prol de alguma meta minha pessoal, que, como eu falei, envolve não só a corrida, mas aquela questão de me desafiar, estar sempre bem com o meu corpo, com ele se exercitando bem, suando, cansando, para que eu me sinta bem também, né? Mentalmente e fisicamente. Então, acho que todo mundo deveria procurar isso em qualquer coisa, qualquer esporte que faça, né? Se não tem, buscar um novo esporte, buscar desafiar, porque isso faz muito bem para nossa mente, principalmente para o nosso corpo, tá? O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você gostou e se identificou com esse conteúdo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.